Vou convidar o Leonardo aqui. Convidei o homem, gente. Já convidei o homem. Chega chegando, Léo. Tô aguardando sua confirmação, meu nobre. Aê! Aê, Beleza, Léo? beleza. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Queridos, todos vocês nos ouvem bem? Tá bacana aí para todo mundo? Tá bom? Tá? Se quiser que aumente o áudio, já coloca aí no chat. Nós vamos ter aqui, gente, uma conversa, tá? Muito bacana sobre técnicas de estudos e técnicas de memorização, que eu tenho certeza que vai ajudar você, meu querido, que está aí no ensino médio, em fase de preparação para o Enem. Não é só na matemática, não. Obrigado, Fafá. Obrigado. Não é só você que está no ensino médio, não, ou em fase de preparação para o Enem, só com a matemática, não. Pode ajudar você em outras áreas também. Vai ajudar em biologia, vai ajudar em química, vai ajudar em física, vai ajudar em um montão de troços, tá? E eu quero aqui agradecer ao Léo. O Léo, gente, ele é concursado, tá? O Leonardo, eu chamo de Léo, gente, porque a gente já tem uma certa amizade. Né? Léo, apelido, nome Leonardo Antunes, de modo oficial. Tá bom? O Léo é concursado, ele trabalha no banco, no BDMG, né, aqui em Belo Horizonte, pertinho de mim, que estou em João Molevade, não sei onde cada um de vocês estão. Ele trabalha no banco e o Léo já é há 10 anos estudioso sobre essa questão de técnicas de estudos, de memorização. Foi isso que ajudou ele a ser aprovado também. Dá palestras em escolas, dá palestras em faculdades, atendendo alunos de ensino médio, atendendo alunos que estão aí na graduação, na faculdade. Então, ele já tem uma caminhada bem bacana. E, Léo, quero te deixar muito à vontade e agradecer imensamente o fato de você ter aceito o nosso convite, beleza? Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos. Eu espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Beleza. E lembrando, gente, fica aí no nosso bate-papo até o final, porque nós temos daqui a pouco o nosso sorteio, tá? O nosso sorteio é daqui a pouquinho. Mas eu quero ter esse momento de sorteio, também um momento de muita aprendizagem. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo, meu nobre, tá? E eu já quero jogar, Léo, a primeira perguntinha para você, meu amigo, né? Eu sei que você tem essa caminhada bacana aí, ajudando a estudantes a ter esse ritmo de estudo. Esse momento de pandemia tem sido um momento muito louco para todo mundo, com aulas remotas, a escola presencialmente não está funcionando. E para quem está em ritmo de preparação para o Enem, eu tenho certeza que essas dicas serão fundamentais, né? E aí eu quero já te perguntar, assim, dá um pouquinho para a gente, fala um pouquinho assim, o que é memória, né? Como que a gente pode entender o conceito de memória e como que o nosso cérebro funciona? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Claro. Vamos lá. Memória, Paulinho, é a capacidade que nós temos de adquirir uma informação, armazenar e recuperar. Então, a gente adquire através dos 5 sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar, né? E audição. Mas a gente aprende mesmo, né? No que diz respeito ao aprendizado e à memorização, a gente aprende através da visão, através da audição e através do tato, né? Na escrita. Né? Quando você está escrevendo, você está usando, né? Você está usando o sentido sinestésico, tá? Então, a gente aprende através, basicamente, desses 3 sentidos, tá? Então, como que memória, né? Memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar, né? Como que o nosso cérebro funciona? O nosso cérebro, ele funciona por imagem. Então, quando eu te falo a palavra casa, o que vem à sua cabeça? A palavra casa, C-A-S-A, ou a imagem de uma casa? A imagem, né? Vem a imagem. O que vem à sua cabeça? Vem a imagem. Vem a imagem da casa. Né? Eu falar a palavra bola, a palavra bicicleta, né? Sempre vai vir a imagem da bola, da bicicleta. Né? Nós pensamos por imagem. Então, o grande segredo da memorização é você transformar tudo em imagem. Tanto que os recordistas mundiais, né, que memorizam números com 500 dígitos, eles transformam, na verdade, aqueles números em imagem. Então, palavras abstratas, conceitos abstratos, na verdade, tudo vira imagem. Tudo vira imagem. Tá? Então, o grande segredo da memorização é você visualizar. Na hora que você estiver estudando uma informação,
é você criar imagens, mesmo que sejam imagens surreais, né? Na verdade, quanto mais surreal, quanto mais ilógico é melhor, né? O processo de memorização funciona assim. Não dá, vai dar para explicar isso aqui agora. Que loucura! Mas assim, você precisa visualizar, você precisa criar essas imagens na sua cabeça para poder facilitar o processo de memorização. Então, o nosso cérebro basicamente funciona assim. Olha isso, gente. Cara, joga coraçãozinho aí lá no teto, a 200 metros de altura. Porque, assim, isso é tão importante, né? Eu acho isso fundamental, Léo, e eu nunca tinha pensado nisso, porque hoje, por exemplo, a matemática, ela não é tanto voltada para o Enem, voltada para a memorização. Tem algumas coisas que a gente memoriza. Mas, por exemplo, biologia, química, história, uma série de outras disciplinas, né? Se a gente utilizar desse artifício, olha que bacana, eu nunca tinha pensado nisso. Tem mais duas coisas importantes. O que faz com que a gente potencialize a nossa memória? São duas coisas, assim, os principais, né, potencializadores de memória que fazem com que você consiga memorizar uma informação por muito mais tempo. As duas coisas são a emoção e a repetição. Tá? Tudo que causa um choque emocional muito grande tende a ficar guardado na nossa memória. Quer ver um exemplo? Se eu te perguntar o que você comeu no almoço há 7 dias atrás, o que você almoçou há 7 dias atrás? Você sabe me dizer? Não tem nem noção. Com certeza não. Né? Não. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui também não sabe. Né? Eu também não sei. Eu não lembro o que eu comi há 7 dias atrás. Mas e se eu te perguntar assim, ó, você lembra com quem você estava e aonde você estava no dia em que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Lembro. E com certeza. Lembra? Doeu, essa doeu. Lembro. Percebe? Então, olha o que aconteceu aí. Por que a gente não lembra de uma informação que aconteceu há poucos dias atrás, né, que a gente almoçou, né, há 7 dias atrás, mas a gente lembra de algo que aconteceu há 6 anos atrás? Com nitidez, né? Você sabe aonde você estava, com quem você estava, né? Então, você lembra com nitidez dessa informação. Por quê? Porque causou um choque emocional muito grande. Né? Foi um choque emocional para a maioria de nós, né? O Brasil ter perdido de 7-1. Por exemplo, para você, né? Talvez você é mais novo que eu, mas talvez você deva lembrar dessa informação com nitidez também. Você lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, aproximadamente 9 horas da manhã? Lembro. Quando o primeiro avião bateu numa das torres gêmeas? Lembro. Pois é. Então, gente, guarda isso. Vocês não lembram, queridos adolescentes, porque vocês nem eram nascidos, né? Olha que loucura. Né? Mas eu lembro. Gente. Então, tudo que causa um choque emocional muito grande tende a ficar guardado na nossa memória. Então, informações corriqueiras que a gente faz no nosso dia a dia, tomar café, almoçar, tudo que não tem importância, tende a ir para o lixo. Tende né, a memória ela não guarda esse tipo de informação. Né? Por quê? Não é importante. Para que você vai guardar o que você almoçou há 7 dias atrás? Mas tudo que causa um choque emocional tende a ficar guardado na nossa memória. Ô, Léo, então, isso é importante na hora... pode falar. Deixa eu entender. Então, a gente acaba esquecendo, a gente lembra porque foi marcante que causou um choque. A gente esquece justamente pelo contrário, é isso? Porque, como assim? Porque não teve choque emocional, é isso? Isso, não teve choque, então eu esqueço, é isso? Sim. Agora, tem uma outra estratégia. Então, são duas. Eu falei que são duas, né? Sim. São 2 potencializadores. Um é a emoção e o outro é a repetição. Então, você precisa repetir aquela informação mais de uma vez para que ela fique guardada na sua memória. Então, você acabou de perguntar, tá, mas nem tudo, né? 90%, 99% que eu estudo não me causa choque emocional. Mas na técnica de memorização, você cria isso artificialmente. Gente. Artificialmente, você cria um choque emocional para que aquela informação fique guardada na sua memória. Então, você vai usar tanto a emoção quanto a repetição, mas não aquela repetição da decoreba. Não é aquela repetição que você fica repetindo até guardar, não. Você vai repetir algumas vezes, mas tem uma estratégia para isso. Você vai repetir a informação hoje,
aí depois você repete 3 dias depois você repete 7 dias, e você vai espaçando essa informação no tempo, e ela vai ficar guardada na sua memória por muito tempo. Tá? Então, são esses 2 potencializadores de memória aí. E aí, Léo, eu acho interessante isso, porque a matemática, ela passa um pouco pela repetição, não é só raciocínio lógico. Matemática tem repetição, né? A matemática é uma matéria que, infelizmente, não tem muito processo. A única coisa que você pode usar da memorização na matemática é para memorizar fórmulas. Mas, fora isso, você tem que fazer exercício. É a repetição de exercício. É exercitar mesmo. Não tem jeito. E a matemática é uma escada, né? Você começa lá na base e você vai subindo os degraus. Né? Você vai avançando de matéria. Não adianta você chegar lá em função logaritmo e querer aprender do zero função logaritmo. Você tem que ter aprendido um monte de coisa lá atrás para poder ir avançando naquela informação. Cara, sensacional. Assim, é isso mesmo. Basicamente, a gente dá uma tapeada no cérebro, né? Assim, você dá um choque no cérebro para ele entender que aquilo tem que marcar para você memorizar. Gente, coração aí a rodo. Gente, você que, meu querido, você que está aí na fase estudantil, principalmente em reta final aí pro Enem, cara, não perde isso aqui, anota, se tiver com um caderninho aí, anota, filho. Você vai poder assistir essa live quantas vezes quiser aí no meu IGTV depois, mas anota, tá? Léo, show de bola, né? Léo, pensando nisso então, vamos supor que o Léo hoje tenha 17 anos, tá bom? Você tem 17 anos hoje, né? Eu sei que você já tem filho adolescente e tudo mais, mas se você estivesse com 17 anos e nessa pandemia você fosse começar a estudar hoje, tá me ouvindo bem? Não? Léo, tá me ouvindo? Me ouvindo? Léo, você me ouve bem? Eu não tô te ouvindo, não. Eu estou te ouvindo. Gente, todos me ouvem. Às vezes pode ter sido algum problema na conexão com o Léo. Léo, você tirou o fone? Paulinho, eu não tô te ouvindo. Então, você tá me ouvindo? Aqui, eu estou te ouvindo. Me chama de novo. Beleza. Vamos sair dela, sai e entra de novo. Cancela. Gente, vamos aqui voltar com o Léo. Teve algum problema no áudio, a gente estava numa conversa bacana, né? Vamos voltar aqui, Léo. Tô te chamando. Aí, Léo, todo mundo tá me ouvindo aí, hein? Vou te chamar de novo, meu amigo. Só um minutinho, chamando o Leonardo. Léo, aê. Vamos ver se o Léo me escuta agora. Coisa, gente, do home office, né? As loucuras do home office. Léo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Ah, agora sim, meu amigo. Agora tô te ouvindo. Top. Léo, vou voltar à pergunta então. Obrigado, tá, pessoal? Vou fazer uma pergunta, Léo. Imagine que você tenha 17 anos, então. Agora você tá com 17 anos, tá? E você tá prestes a fazer o Enem em janeiro e você começou a estudar agora pro Enem. Você vai começar a estudar hoje. Que dia é hoje? Dia 28. Léo, que dica, que ideia, o que você poderia dizer, o que você poderia fazer se você fosse começar a estudar hoje pro Enem? Tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu faria, né? Eu criaria blocos de estudo. Eu não sei se você já ouviu falar no método Pomodoro. Já ouviu falar desse método? Já. Tá. O que é o método Pomodoro? O método Pomodoro é um método onde você cria blocos de 30 minutos de estudo. Então, você vai criar pequenos blocos de 30 minutos. Então, você estuda 30 minutos, para 5, e na hora que você para esses 5, você não pode fazer nada relacionado ao estudo. Você vai arrumar uma gaveta, vai ouvir uma música, vai fazer alguma outra coisa que não esteja relacionada ao estudo. Depois você volta mais 30 minutos, né? E a cada 1 hora e meia, você vai parar 10 minutos. Por que esse método ele é importante, né? Por que ele funciona tão bem? Peraí, tá virando. Por que ele funciona tão bem? Que é o seguinte, imagina, fizeram um estudo, né? Pegaram várias pessoas e deram uma sequência de 20 palavras para essas pessoas memorizarem. Aí o que eles perceberam? Eles perceberam, na hora que eles deram 20 palavras e deram um tempo, um prazo para elas memorizarem as 20 palavras.
nenhuma delas dominava técnica nenhuma. Porque quem domina a técnica consegue memorizar as 20. Perfeito. Aí, as pessoas, o que aconteceu? Eles conseguiam memorizar as 3, 4 primeiras palavras e as 3, 4 últimas palavras da sequência, né? E 1 ou 2 palavras do meio. Então, eles perceberam que o início da informação era importante, ficava guardado na memória da pessoa, e o final da informação também. Então, isso chama efeito primazia, né? Porque quando você começa a estudar, você está mais relaxado, seu cérebro está mais fresco, então você consegue absorver mais informações. E no final do estudo, né, que eles chamam de informações recentes, também você pega aquela informação, você guarda aquela informação porque ela está mais recente na sua memória. Então, eles descobriram que, graças a esse efeito primazia e informações recentes, né, as pessoas elas memorizavam um pedacinho da informação no começo e um pedacinho no final. Perfeito. O resto da informação você perdia quase todo. Então, vou imaginar o seguinte, você começa a estudar num determinado dia, né, de manhã, você pega 8 horas da manhã e vai ficar o dia inteiro estudando, até 8 horas da noite. Tá? O que vai acontecer? Os seus 15 primeiros minutos de estudo vão ficar guardados na sua memória e os 15 últimos minutos de estudo. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, se você reduzir esse tempo e colocar os 15 minutos, né, o 15 minutos inicial com 15 minutos final, os 30 minutos, né, fizer um bloquinho de 30 minutos, você não vai perder quase nada de informação. Então, se você usar essa estratégia, né, de fazer blocos de estudo e pausas entre um bloco e outro, a chance de você guardar a informação é muito maior do que você criar, vou sentar para estudar e ficar 4 horas seguidas estudando. Isso não funciona. Tá? Então, aí, então essa é uma informação importante. Essa estratégia, então, a questão da organização Pomodoro aí, então esse tempo ele é devidamente pensado. 25 estudo para 5. Então, isso tem um porquê de ser. Sim, tem um porquê de ser. Entendi. Muito top, Léo. E aí, qual que você, assim, pensando nessas estratégias, teria alguma outra estratégia que você utilizaria? Por quê? Porque eu sei que a galera agora está com o tempo apertado, né? O pessoal agora, quer dizer, você tem aí 2 meses e meio, menos de 100 dias para o Enem, né? Teria alguma outra estratégia bacana que fosse, não, gente, isso aqui é fundamental e funciona? Olha, o que eu faria? Eu pegaria o edital do Enem, tá? Pegaria as 5 últimas provas e veria nas 5 últimas provas o que mais foi cobrado nas 5 últimas provas, de todas as matérias. Então, eu ia pegar lá a história, né? Quais foram as matérias que mais caíram? História, geografia, matemática, português. Pegaria essas informações e faria um levantamento. Aí, o que eu faria? Pegaria os 40% que mais caem na prova, que mais são cobrados no Enem, tá? Então, você vai perceber que existe 40% aí que praticamente cai todo ano. 40%. Vamos supor, em história, Segunda Guerra Mundial sempre é cobrado. Brasil colonial sempre cai. Entendeu? Então, eu pegaria esses 40%, né, a matéria toda, né? Biologia, matemática, pegar 40% da matemática que mais é cobrado e ia focar nesses 40%. Existe uma outra parte, que são outros 40%, que é o que menos cai. O que eu ia fazer? Eu ia pegar essa matéria e ia simplesmente rasgar o edital e jogar isso de lado. Eu ia falar, eu não vou estudar isso. Sério. Isso é o que eu faria, tá, gente? Né? Você não precisa... Então, eu ia pegar isso e jogar de lado. Tá? Rasgar o edital é brincadeira, tá, gente? Eu ia simplesmente deixar de lado. E o que eu ia fazer? Eu ia focar nos 40%. Pensando eu, no caso, ia tentar, talvez, psicologia, por exemplo. Então, eu ia focar nas matérias de humanas, né, que, no caso, são de peso maior para mim, né, e ia focar nesses 40%. Eu, terminando o estudo desses 40%, eu ia partir para os outros 20%, né, que são aquelas matérias que caem ocasionalmente, às vezes caem num ano, não caem no outro. Então, se eu abordasse esses 60% do edital, a minha chance de tirar uma boa nota aumenta muito. Por quê? Eu estou pegando 60% do edital, que são as informações que mais são cobradas. Eu estou focando naquilo que é mais cobrado.
é mais ou menos aquela lei de Pareto, né? 80-20. Na verdade, não é 80-20, mas é 60-40 aí. 40%, sinceramente, eu descartaria. Porque Ô, Léo, o tempo é muito curto. me permite? Pode falar, perdão. Não, pode falar. Então, Pode falar o que porque assim, você é um camarada que está antenado com isso, e uma coisa que eu sempre falo com os meninos, na escola que eu trabalho, por exemplo, é sobre a questão do TRI, né? Eu tenho um canal, eu não posso falar aqui, gente, o nome dos meus canais, né? Mas eu tenho um canal num aplicativo, né? Um canal parece com o Instagram o nome. Parece com o Instagram. Então você já associou qual que é o nome, tá? Eu tenho um canal e eu falo com os meninos lá exatamente isso. Eu falo sobre TRI, eu falo sobre os conteúdos que mais caem. E com os meus alunos na escola que eu trabalho, exatamente isso. Por que é o TRI? O TRI, obrigado, Yuri. Você pode escrever, eu só não posso falar, tá? Obrigado, é esse aí. E aí, gente, o que eu falo com os meninos? Que o TRI, que é a teoria de resposta ao item, é o algoritmo que corrige o Enem, ele divide a prova de matemática e das outras áreas também em 3 blocos, né? É o primeiro bloco das questões mais fáceis e as questões medianas. Esse bloco é exatamente o bloco que você está falando, dos conteúdos que mais caem. As outras 15 questões finais, que são mais elaboradas, mais difíceis, estão associadas a assuntos mais complexos ou uma junção de assuntos que vai dar uma complexidade na questão. Então, assim, é exatamente isso que você está falando aí. Exatamente isso. Então, meu querido, assim, eu acho que o que fica aqui nessa pergunta é o seguinte. Você está com o tempo apertado? Vai no bloco das fáceis e medianas, porque a sua nota tem certeza absoluta que você tem a garantia de ter uma nota aí elevada. Concorda, Léo? É isso mesmo? Com certeza, com certeza. Né? Com certeza. Show de bola. Ô, Léo, tem mais alguma perguntinha para você aqui. Não foge, não, tá? E assim, pensando em algo mais prático, assim, nas técnicas que você está falando, algo que seja muito prático e rápido. Você tem alguma outra dica, alguma orientação que os estudantes poderiam começar a utilizar a partir de hoje? Lembrando, assim, que são 2 finais de semana, tá, Léo? Eles têm o final de semana do dia 14 de janeiro, perdão, 14 não, dia 17 e do dia 24 de janeiro, são as datas da prova. Sendo que a de matemática é no segundo final de semana, tá bom? O que você teria, assim, uma dica prática, rápida, assim, para a galera? Tá. A primeira dica é fazer resumos, né? Então, eu trabalho com mapas mentais, mas se você faz um resumo linear, perfeito, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você pegar o seu resumo, tá? Você vai criar um grupo, vai criar vários grupos no WhatsApp, né? Você vai ter que chamar uma pessoa para criar um grupo, né? Então, você vai criar vários grupos, um grupo de história, um grupo de geografia, um de português, um para cada matéria do vestibular Enem, ok? Aí, nesses grupos, vamos lá, grupo de história. Aí, você vai falar sobre Brasil colonial. Você vai escrever o assunto, aí você vai pegar o seu resumo que você fez de Brasil colonial, no caso, um mapa mental, por exemplo, e você vai explicar esse resumo gravando um áudio. Você vai gravar um áudio no grupo, né? Vai gravar um áudio no grupo do WhatsApp. Aí esse áudio vai ficar salvo lá naquele grupo. Quando você tiver num momento em que você, teoricamente, não poderia estudar, né? Você está lá lavando vasilha ou está fazendo alguma coisa, você coloca aquele áudio e vai ouvir. Então, você está ouvindo um resumo, né? Você está ouvindo um resumo de alguma coisa que você fez, e quando você está explicando a matéria, né, você está aprendendo também. Então, você fez o resumo, explicou a matéria, gravou o áudio, aí você vai aproveitar o seu tempo morto. Na hora que você estiver no ônibus, no carro, ou estiver no metrô, aonde você estiver, tá? Você vai ouvindo, na fila do banco, onde você estiver, você pode ir ouvindo aquele resumo, né? Então, você vai fazer um grupo para cada matéria, né, do Enem, né? Para cada matéria, para história, geografia, e funciona assim, é bem simples e não tem muito segredo, não. E assim, alguns alunos, Léo, acabam me perguntando assim, mas eu tenho mapas mentais, resumos de outras pessoas, né? O que você acha mais interessante? O aluno fazer o próprio ou ele pegar de alguém já produzido? O que você acha? Fazer o próprio. Porque na hora que você está escrevendo, é a hora que você está guardando a informação na sua memória.
Então, escrever é muito importante para a memória, né? É o sinestésico. Você está usando o sentido, né, sinestésico aí, você está escrevendo. E não é digitar também, não. Se você estiver digitando no computador, estiver digitando lá, fazendo um resumo no computador, não funciona. Tem que ser à mão. É fazer um mapa ou fazer um resumo linear, tem que ser à mão, tá? Então, eu aconselho a você fazer o seu próprio mapa. Ó, Okay? o Luiz aí, a Ju Melton falou assim, muito maneiro, nice, e é top mesmo. Porque assim, eu falo enquanto professor que eu fui... Gente, eu vou ser bem sincero, eu fui aprender muita coisa de verdade depois que eu comecei a dar aula. Incrível, né? Muita coisa foi fazer sentido, é a questão que você está falando aí. Né? Justamente. Léo, assim, nós estamos chegando ao final. A Sara escreveu aqui, ó. Eu gosto de escrever quando faço as questões. Perco muito tempo fazendo resumos, porque quero que fiquem bonitinhos. Né? Sara, tem gente que é mais perfeccionista na questão do mapa, né? Mas, às vezes, o mapa pode ser algo bem simples, né, Léo? Pode ser uma coisa, né? Não precisa ser muito elaborado. Olha o meu. Tô vendo. Não precisa ser muito bonito, não. Não precisa ser muito bonito, não. Basta, né? Só o simples fato de você estar escrevendo, né? E o mapa mental, ele ajuda muito, porque você resume toda uma informação, né? Você consegue resumir 10, 15, 20 folhas numa única folha. Aqui é um mapa mental, tá? Então você consegue resumir livros inteiros numa única folha, tá? Eu posso dar tempo de eu dar mais umas 2 dicas aqui rapidinho? Lógico. Quanto tempo nós temos aí? Não, o tempo tá tranquilo, só lendo 2 comentários aqui que são bacanas. A Fabiane fala o seguinte, mapa mental é um excelente recurso, e é verdade mesmo, a gente utiliza, né? Eu trabalho junto com a Fafá, que é a Fabiane, tá? Ela é a coordenadora da escola que eu trabalho. E a Adriana faz uma pergunta aqui, e sublinhar parte do texto? Você lê um texto e sublinhar, isso faz diferença? Ajuda a memorizar? Cara, só sublinhar não. Só sublinhar não. Porque o sublinhar, a não ser que você vá usar essa informação depois para criar um mapa mental, para criar um resumo. Aí sim. Mas só sublinhar não. É uma atividade mecânica, não resolve muito não. Tá? Então, se você pegar aquela informação, você sublinhou várias coisas, vários tópicos ali naquele texto, aí depois você tirou do texto e escreveu num papel, aí sim, tudo aquilo que você sublinhou, você transferiu para o papel, ou fez um mapa mental a partir daquele sublinhado, aí ok. Mas só sublinhar não resolve. Tá? Então, inclusive, eu vou dar mais uma técnica, mais uma dica aqui. Fique à vontade. Eu vou mostrar para vocês uma técnica, até uma técnica para você criar o resumo. Tá? Então, a técnica chama Savoring. Savoring, S-A-V-O-R-I-N-G, Savoring. Se alguém puder escrever aí. Eu não sou muito bom no inglês, não. Se vocês entenderam o meu inglês, vocês estão... Então, o que consiste essa técnica? A técnica é o seguinte. Eu vou mostrar uma folha aqui, não sei se vai ficar invertido. Tá. Imagina que você tem um texto, tá? Você tem um texto. E o texto ele tem vários parágrafos, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro parágrafo do seu texto, você vai ler o primeiro parágrafo, né? Digamos que você está lendo um texto lá de geografia. Você lê o primeiro parágrafo, aí você vai fazer uma pausa e vai perguntar o que esse parágrafo está querendo dizer. E quais são as informações mais importantes desse parágrafo? Se eu pudesse dar um título para esse parágrafo, qual título seria? Aí você vai, em cima do parágrafo, né? Aqui, ó, no caso tem um parágrafo aqui, em cima você vai escrever aquela frase, aquele título que você deu para ele. Aí, só depois que você fizer isso, que você vai pular para o segundo parágrafo. Aí você vai para o segundo parágrafo e vai repetir o mesmo processo. Você vai ler o segundo parágrafo todo, vai parar e vai refletir sobre aquele parágrafo. O que eu entendi sobre esse parágrafo? Quais são as informações mais importantes? Se eu pudesse dar um título para ele, qual título seria? Aí você vai anotar esse título. O que você vai ter no final aí? Você vai ter isso aqui, ó. Um resumo por tópicos. Você vai ter isso aqui, ó. Entendi. Não sei se ficou. E tá claro. Você vai ter um resumo. Acho que tô de cabeça. Não, é isso mesmo. Eu tô me confundindo aqui.
você vai ter um resumo por tópicos. Então, cada parágrafo virou uma frase. Então, você condensou aqueles parágrafos em pequenas frases, em pequenos textos, né? Aí, o que você faz depois? Depois, na hora que você estiver lendo essas frases, você consegue reconstruir todo o texto na sua cabeça, com as suas próprias palavras. Você não precisa reconstruir o texto palavra por palavra, literalmente. Mas você consegue reconstruir com as suas próprias palavras. A gente não precisa decorar o texto todo. É possível decorar, existe técnica para isso. Mas no caso de estudo para Enem, para vestibular, você não precisa fazer isso. Basta você lembrar a essência daquele texto. Então, com base nisso, você pode ou deixar como resumo linear mesmo, né, tópico, resumo por tópicos, ou pegar essas informações e criar um mapa mental. Se você conseguir resumir o parágrafo numa única palavra, melhor ainda. Tá? Então, imagina você conseguir pegar aquele parágrafo e a essência daquele parágrafo, você conseguiu resumir numa única palavra. E aquela palavra, na hora que a palavra vem na sua cabeça, você consegue reconstruir aquela informação com as suas palavras. Essa é a ideia. Então, é uma forma de você criar um resumo, né? E uma forma de você focar também na informação. Porque na hora que você está usando essa técnica, automaticamente você se obriga a prestar mais atenção. Né? Você tem que entender aquilo que você está lendo, você vai precisar entender aquilo, né? Focar a atenção naquilo que você está lendo, para você poder tirar uma única frase daquele conteúdo. Ok? Então, é basicamente isso. Dá para falar mais uma dica aqui? Quantos minutos a gente tem? Mais uma rapidinha dá assim, Léo. Nós temos mais uns 3 minutinhos, tá bom? Antes do sorteio. Tá, beleza. Então, mais uma dica. Na hora que você estiver fazendo exercícios, né? A ideia é que eu separaria 50% do meu tempo para fazer exercício. Porque o exercício, ele é talvez até mais importante, não vou falar que ele é mais importante que a teoria, mas ele é tão importante quanto a teoria. Porque é o exercício que vai fazer com que na hora da prova, né, você vai simular a prova, né? Na hora que você está fazendo exercício, você está simulando uma prova, e na hora que você estiver fazendo a prova, tranquilo, você já fez lá uma bateria de 1.000, 2.000, 3.000 exercícios. Então, essa técnica de exercício é uma técnica chamada de flashcard, e ela pode ser usada para várias coisas, mas eu aconselho a usar para exercício. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um flashcard, deixa eu pegar o meu. Flashcard, basicamente, o que é um flashcard? É um cartão de memória. Tá dando para ver aí? Sim. Sobe. Isso, bacana, Léo. Aí, tá top. Tá invertido, não? Oi? Não, tá normal. Tá bacana, tá normal. Tá, beleza. Então, o que é um flashcard? É um cartão de memória. O que você vai fazer? Você vai lá, digamos que você fez lá uma bateria de 50 exercícios hoje, tá? Então, você vai pegar todos os exercícios que você errou, não os que você acertou. Os que você acertou, ok, você já tá sabendo aquele conteúdo. Os que você errou, você vai fazer um flashcard para cada exercício que você errou. Então, você vai anotar o enunciado na frente do flashcard e as alternativas. A, B, C e D. Ok? Tá aqui, sem a resposta. E a resposta você vai colocar atrás do flashcard. Então, o que você vai fazer? Você vai, num determinado momento, você vai ter um bloquinho lá de 50, 60, 100 flashcards, e você vai tirar um flashcard do seu bloquinho e vai ler. Vai ler a questão, vai tentar acertar, né, obviamente. Se você acertar, você vai fazer uma marquinha que você acertou e vai colocar lá no final do flashcard. Você só vai tirar esse flashcard do seu bloquinho, né? Você vai ter um bloquinho tipo esse aqui, ó. Vários flashcards, ó, tá? Se você acertar, você vai colocar lá no final. Na terceira vez, então, cada vez que você acerta, você vai fazer uma marquinha que você acertou. Na terceira vez que você acertar, você vai jogar o flashcard de lado, significa que você entendeu aquela matéria, você não precisa mais voltar naquele exercício. Agora, se você errou, você também vai fazer uma marquinha no flashcard e vai voltar com ele para o final da pilha. Tá? Então, uma hora você vai acertar aquela questão. O que você faz aí quando você está utilizando esse flashcard? Você está trabalhando todo aquele conteúdo que você não sabe. Toda aquela informação, né? Porque muita gente, o que ela faz? Ela erra um exercício e deixa de lado. Exatamente. Aqui não. Se errou o exercício, é justamente o buraco, o gap que você tem de conhecimento.
né? É isso aí. Existe uma parte do conhecimento que você sabe e uma que você não sabe. Então, o foco é nisso aqui, ó, no que você não sabe. Se você focar nisso aqui, ó, e começar a acertar os exercícios com flashcard, acabou. Você vai tampando esse buraco, esse gap que vai ficando aí. Não sei se ficou claro, né? Acho que ficou meio corrido, mas... Não, Léo, deu para perceber tranquilamente. Pena, Léo, que o nosso tempo é curto, né? A gente gostaria de ter muito mais tempo. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volta aqui para discutir detalhadamente esse assunto que eu acho maravilhoso, fantástico. Meus queridos adolescentes, vocês que estão em fase de preparação aí, espero que tenha ajudado demais, tá? E, Léo, muito obrigado, muito grato por esse bate-papo sensacional que você trouxe para a gente agora. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço.